Livro A Igreja Primitiva, Sucesso e Fracasso, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, a primeira fase da Igreja Primitiva, seu sucesso. Meta de hoje, leitura das páginas 15 a 18. Éfeso. A igreja em Éfeso representa a igreja do século I, sobre a qual nos estenderemos nesta publicação. Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Essa igreja, gerada com o poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, cresceu poderosamente, perseverando no ensinamento dos apóstolos sob a liderança de Pedro, até o dia em que ele foi preterido pelos que não queriam abandonar a prática da lei, os quais aderiram à liderança de Tiago. Por outro lado, Deus chamou Paulo para pregar o evangelho aos gentios, levantando igrejas no mundo gentílico desde a Síria, Antioquia, Cilícia, Galácia, Ásia Menor, Macedônia, Acaia até Roma. Tais igrejas cresciam poderosamente, seguindo a palavra apostólica que vinha por meio de Paulo. Contudo, ao final do seu ministério, todos da Ásia vieram abandoná-lo, até que ele foi martirizado. Em seguida, Deus levantou o apóstolo João por volta do ano 90. O apóstolo escreveu seu evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse, com o encargo de fazer com que a igreja voltasse a dar valor ao ensinamento dos apóstolos, cuja ênfase é a vida e o amor de Deus na palavra. No entanto, o ambiente entre os líderes das igrejas, no final do primeiro século, já era o de luta pela primazia. Todos lutavam por seu espaço na obra do Senhor, a exemplo de Diótrefes, 3 João 9:11. Sem o ensinamento dos apóstolos, a igreja ficou sem a direção de Deus, dada por meio de sua palavra. A igreja ficou à deriva, sem direção, sem a candeia que brilha à frente, entrando em um contínuo processo de degradação. 2 Pedro 1,19 e Provérbios 29:18. Esmirna. A igreja Esmirna representa a igreja do fim do primeiro século até a primeira metade do século IV, marcadas pelas grandes perseguições por parte do Império Romano e pelo sofrimento de seus membros. Apocalipse capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Com relação à condição da igreja, não havendo nenhum apóstolo levantado por Deus para dar continuidade à palavra profética, foi instituído o governo dos bispos, o episcopado, que nada mais é do que um governo humano. Elevar os bispos a uma categoria superior à dos presbíteros, sendo que na Bíblia um bispo significa um supervisor, e isso indica a função de um presbítero. Tito capítulo 1, versículos 5 e 7, Atos capítulo 20, versículos 17 e 28. Assim foi introduzida na igreja a hierarquia, que sutilmente deu espaço à luta por posição, poder e privilégios entre seus representantes. Isso marcou o início da degradação. Com o fortalecimento da autoridade, o episcopado passou a assumir o papel do apostolado sem a palavra profética dos apóstolos. O amor pela posição, pelo cargo e pelas riquezas se instalou na igreja. Percebemos que sem a palavra dos apóstolos, a igreja perdeu a direção. O que se fez então? Eles juntaram a liderança. Conforme as epístolas de Paulo e Pedro, os líderes das igrejas são os presbíteros. Porém, havia muitos presbíteros em cada igreja, o que dificultava reunir a liderança. Sendo assim, optaram por eleger um bispo de cada igreja. Assim, haveria apenas um líder em cada igreja. Então, o bispo, com uma posição superior, se tornou o chefe dos presbíteros, o que não é bíblico. Quando surge a hierarquia na igreja, qual é o resultado? Começa a disputa. Por que ele e não eu? Aqueles que eram de cidades menores e inexpressivas buscavam mudar-se para cidades maiores, onde teriam mais poder. Nesse momento, a igreja perdeu a direção do Espírito. O Evangelho de Mateus retrata muito bem o governo humano que o homem mesmo levanta quando não tem a palavra dos apóstolos. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 2. Na falta de um profeta, de um apóstolo, de um enviado de Deus para dar direção ao povo, substituindo nessa cadeira os escribas e fariseus. Quem são os escribas? Quem são os fariseus? São no máximo mestres. Mestre tem a função de ensinar, mas não tem a função de ganhar a revelação de Deus para dar direção à igreja. Então não há mais direção vinda da parte de Deus. Dessa forma, o homem acaba com sua intenção, dando direção para a igreja. Esse é o cenário da degradação da igreja a partir do século II.